Vamos lá começar aqui a nossa correção de história do nono ano, falando aqui ainda sobre Brasil República, né? Ah, a gente fala aqui justamente sobre a imigração que marcou a fisionomia do Brasil. A gente sabe que ali ainda no segundo reinado, né, houve uma mudança do que a gente considera a a, a lei migratória, trazendo principalmente para trabalhar nas lavouras de café imigrantes italianos e alemães, fazendo com que a alternativa certa seja a alternativa da letra A. E até hoje no sul do Brasil a gente encontra muitas colônias de alemães e os italianos têm uma presença maciça na constituição de muitas famílias paulistas, né? Influenciou até o sotaque dos paulistanos. Ah, Continuando aqui na nossa correção. Segunda questão, a República Velha ela é caracterizada principalmente ali, como está na letra D, pela dominação das elites agrárias, especialmente em São Paulo e Minas Gerais, né, as chamadas oligarquias políticas, muitas vezes as mesmas famílias liderando ali a, o organismo político, como a família dos Andrada, que tem um legado político que remonta desde do Império, com José Bonifácio, e por aí vai, né? Terceira questão, falando aqui da economia, dos principais produtos, e o principal produto era o café, né, de exportação e da evolução da indústria, fazendo então que a questão correta, a opção correta seja a opção C. E na quarta questão, nós temos aqui uma análise, né, sobre a fundação da República. Eu já tive a oportunidade de explicar a vocês na nossa primeira aula que a proclamação da República, o golpe de proclamação da República, ele foi muito mais um acaso, né? O Deodoro da Fonseca, ele era monarquista e ele tinha uma desavença não com o imperador Pedro II, era muito mais uma divergência com o Visconde de Ouro Preto, que era o primeiro-ministro. Sendo assim, ele não tinha ali a intenção de proclamar um novo regime. O Deodoro nem fazia parte do Partido Republicano. De maneira que a resposta certa é a letra C, a intenção de derrubar o gabinete e não de proclamar o regime. Quem vai proclamar o regime da República é o José do Patrocínio, senador, na ata do Senado do dia seguinte, né? Quinta questão, falamos aqui das revoltas de Canudo e do Contestado, falando e tratando como esse regime foi instaurado sem trazer as pessoas para dentro dele. A república mudou, mas não mudou a maneira como o povo era representado, como o povo era tratado dentro do país. Então, a resposta correta é a letra B, que essas revoltas elas foram causadas justamente por esse sentimento de exclusão dessas pessoas. Bom, sexta questão já trata ali das revoltas envolvendo os militares, e uma das mais famosas é a da letra E, né, que é a que está fazendo relação aqui, a revolta dos 18 do Forte, que foi amplamente reprimida pelo governo, mas já mostrava ali o tenentismo, né, como é que isso estava agindo dentro do exército, que já mostrava uma insatisfação e uma falta de alinhamento com o governo civil republicano. Sétima questão fala da Semana de Arte Moderna, que foi quando justamente as vanguardas europeias foram introduzidas enquanto conceitos dentro da produção artística nacional. Sendo assim, a questão correta é a letra A. Na oitava questão, nós estamos aqui falando justamente sobre a Revolução de 1930 que leva Getúlio Vargas ao poder. Vargas ele vem do Sul, né? Ele é um representante dessas oligarquias do Sul. Ainda assim, a, o seu governo, a sua entrada no poder, assinala um fim do governo das oligarquias estaduais locais, São Paulo e Minas Gerais, trazendo ali uma presença do Rio Grande do Sul e na figura de seu vice, João Pessoa da Paraíba, que infelizmente é morto antes de poder chegar ao governo, mas que também fazia parte das oligarquias locais ali da Paraíba. Na nona questão, nós falamos aqui sobre o voto, né,
que é, a gente sabe, a gente sempre comenta o voto de cabresto, que era o voto onde as pessoas eram, né, obrigadas a votar. O cabresto é aquela coisinha que você coloca na frente da cara do cavalo para ele não enxergar nada, além do que você quer que ele veja. Então, o voto de cabresto era um voto de condução, né, que conduzia as pessoas a votarem da maneira como eles consideravam corretas. Décima questão fala aqui justamente de quando em 14 a Primeira Guerra Mundial é deflagrada e o Brasil ele não se mete na guerra até que os Estados Unidos se meta, quebrando ali a neutralidade a partir do momento em que as tropas alemãs atacam os submarinos americanos, fazendo da resposta B a resposta correta. Bom, foi isso a nossa revisão. Um abraço, se cuidem e até a próxima aula.